Olá, muito bom dia a todos. Me ouve, professor Mauro, tudo bem? Tudo certo, bom dia. Então, no dia de hoje, nessa feira um pouco cinzenta aqui na cidade de Santa Maria, a gente tem, né, a honra de receber, então, o professor Mauro, né? Professor Mauro Gaglietti, um querido amigo, né? Para trabalhar com a gente essas questões de direito de família. Então, o professor Mauro tem um extenso currículo de apresentação, que a gente acaba sem ter muito como resumir esse currículo, né? Eu pedi para que ele me trouxesse um resumo, e o resumo também fica muito difícil, né, professor Mauro? Professor de várias faculdades, atualmente vinculado à Faculdade Santa Catarina de Chapecó, atuante em várias frentes aí, projetos envolvendo mediação e justiça restaurativa. E eu posso dizer também, né, meu querido professor, lá em 2010, na URI Santo Ângelo, onde nos conhecemos, em razão de uma disciplina lá, enquanto aluno especial de um mestrado, né, e depois várias participações conjuntas em eventos, em pós-graduação também, parceria, né, de trabalho, e sempre uma admiração muito grande por demonstrar realmente a necessidade que o direito tem de trazer olhares, né, para trazer essa questão das famílias. Por quê? Porque o professor Mauro vem do curso de História, né, se insere na vivência do direito há muito tempo, com as contribuições desse olhar tão sensível para as questões de família, mediação, justiça restaurativa. Então, até dá um nervosismo de recebê-lo hoje no programa, ter aceito esse convite tão gentilmente para conversar com a gente sobre essa temática, porque realmente me emociona poder conversar com o professor Mauro hoje. Então, né, a nossa temática aí, essas famílias, né, esse coração de um mundo sem refúgio nesse tempo de pandemia, como é que a gente pode conversar um pouquinho sobre esse papel todo que a família tem se mostrado dentro desse contexto, né? Ao longo dos anos, alguns negaram lá essa questão de família, mas hoje, mais do que nunca, a gente vê a importância que tem essa temática. Professor Mauro, então, com muito carinho, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo. Espero ser a primeira de tantas contribuições que vai trazer para esse programa que debate questões de família. Tá bem. Aline, muito obrigado pelas palavras generosas, né? Você brevemente resgatou mais ou menos uns 10 anos de convivência que a gente tem. Eu também te admiro muito, né, pela pessoa que você é, um ser humano ímpar e também profissional, né? Eu já tive na FAPAS, e nos cursos de pós-graduação que você coordena, né, várias edições, né, 6 edições, algo inédito, né, pelo menos no que eu conheço, no campo do direito de família e mediação de conflitos, né? Então é um prazer imenso poder estar aqui, né? Transmita um abraço ao professor Djalma Cremonese por esse canal, né, esse veículo, né, de comunicação, e também de compartilhar sentidos, né, significados para a vida, ainda mais com essa temática associada às questões de família, né, que me interessa muito, me encanta muito, porque, né, Aline, você conhece bem o assunto, né? A família a gente não ensina, né? A família se transmite. E aí, nesse canal de energia que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Exatamente, professor. Esse programa, então, ele foi pensado justamente para trazer para um público diversificado essas questões, né, e refletir, ser um espaço de reflexão sobre essas questões não só do direito de família em si, mas das relações familiares em si. Então, a gente está conversando com pessoas de várias linhas de conhecimento e saber,
para tentar aproximar essas dúvidas e angústias que a gente tem, que todos têm, né, sobre essas relações familiares, essas incertezas que esse mundo tão dinâmico nos apresentou, né? Eu brinco que nunca aquele livro do Gilberto Dupas teve tão presente, né? O mito do progresso. Às vezes a gente sonhou tanto com um mundo tão diferente, né? De tanta tecnologia e tanto progresso. E será que a gente se comunica com os meios que a gente criou para conseguir se comunicar? Também em relação a essas questões familiares, né? A gente vivencia agora, na época de pandemia, tantas famílias que estão com dificuldades de convivência, né? Tanto online como offline, e tantas questões que saem, né, dos muros das casas, das pessoas, para ganharem essa rede internacional, né, de computadores, e que são pedidos de socorro muitas vezes, né, porque ninguém tem um caminho muito certo, ninguém tem respostas concretas, até dentro do próprio Poder Judiciário, se a gente for verificar. Questões de convivência, de pais que detêm a guarda compartilhada e que foram impedidos de uma convivência presencial pelas questões da segurança da pandemia, né? Quantos e quantos pedidos foram até o Poder Judiciário? Olha, não estou conseguindo conviver com meu filho, como é que é isso, né? Quantas e quantas situações que a gente nunca se deparou e que a gente nunca tinha pensado não começaram a se estabelecer, né? Então, é importante a gente trazer essa temática, principalmente trazendo um resgate aí que nós temos em relação a essa história de família, essa história de convivência familiar, que o senhor também apresenta sempre, né, nas nossas aulas lá, trabalhando com o pessoal da pós, com o pessoal da graduação, né? Como que se dá, qual é esse cuidado que se tem historicamente com a família, né? O que essa família representa? No início do programa, o programa abriu, né, com o poema do Drummond, Retrato de Família. E daria para se ficar muito tempo, né, conversando sobre só esse poema, que na verdade é um poema que trata de uma fotografia, como se a fotografia pudesse congelar um instante, congelar o passado, né? Como se a fotografia pudesse fazer com que os próprios personagens, né, contidos nela, pudessem olhar para quem está olhando a fotografia e pudessem, de alguma forma, dizer alguma coisa. E aí é interessante que a finalização do poema, que eu gostaria muito de utilizá-lo, né, é do Antônio Cícero, que, digamos assim, recitou um poema maravilhoso do Drummond. Inclusive, o Antônio Cícero tem algumas parcerias no campo da música com a Adriana Calcanhoto, que eu adoro muito, aprecio muito o talento, né, a criação, o texto, né, o texto literário dele também, e da Adriana Calcanhoto, né, também, admiro muito. Gostaria, assim, de retomar, então. Percebo apenas a estranha ideia de família, viajando através da carne, né? É estranho, porque a família, ela pode ser utilizada, né? Eu gosto de usar no plural, né? Famílias. Porque o que é uma família, né? Digamos assim, o que é uma família? Daria para se dizer que é algo que quem não tem busca ter, e quem tem atribui, né, todos os males a essa família. Então, a família tem sido palco, né, de uma narrativa de muitas vezes de culpabilização de uma série de questões que ocorrem, né, na sociedade. A gente trabalha muito com, né, Aline, no campo do direito sistêmico, né, e quando você começa a estudar o direito sistêmico, digamos assim, a referência no mundo, né, é um juiz da Bahia, né, o Sami, que ele está ministrando desde o início desse ano o primeiro curso de direito sistêmico do mundo, tendo como palco, né, a sua experiência na vara de família. Isso é muito importante que a gente compartilhe. Por quê? Porque pela experiência, vamos usar uma análise fenomenológica, né, da experiência, você valorizar a experiência sensível, né?
Quando ele separa 60 processos judiciais de família e convida as pessoas para uma palestra vivencial sobre constelação familiar, e as pessoas que participaram, que estiveram presentes, todas as envolvidas, né, no problema familiar, presentes, no caso, 100% foram resolvidas. Todas as questões que estavam acumuladas lá há muito tempo. E as que compareceram individualmente, só uma pessoa apareceu daqueles processos que ele selecionou, 91% dos casos foram resolvidos. Então, veja bem como família, como eu me referi antes, família a gente não ensina, né? A família a gente, digamos assim, transmite, compartilha. Então, esse laço energético que vem da própria constelação sistêmica, né? Justamente esse campo energético é um campo que não tem como nós considerarmos que exista um ex-pai, uma ex-mãe, um ex-irmão, um ex-tio. Ninguém poderia ficar afastado desse sistema. Quando as pessoas ficam afastadas desse sistema, ou porque foram afastadas, ou porque se afastaram, há que se considerar que essa família é uma família que vai vivenciar inúmeros problemas, conflitos sem uma solução. Muitas vezes nem a mediação vai conseguir tratar determinados conflitos, porque são questões ligadas a uma certa fidelidade parental, um certo laço, né, de fidelidade com ancestrais que muitas vezes você nem conheceu. Então, esses padrões que se repetem, por exemplo, no campo vamos chamar assim, de dependência química, de violência doméstica, que cresceu muito agora na pandemia. Cresceu muito na pandemia justamente porque em outras situações, né, muitas vezes o inconsciente da gente faz com que a gente fuja do conflito, se afaste do conflito. E isso faz com que aconteça o quê, muitas vezes? Acontece que quando você tem que conviver no mesmo espaço, certo? Durante muito tempo, um final de semana inteiro, no mesmo espaço, nem todo o casal, nem toda a família, filhos, estão preparados para aproveitar aquele momento de conflito, certo? Para aprender a tratar o conflito por intermédio de uma comunicação, por exemplo, adequada, né? Adequada que eu digo que se pudesse escutar do ponto de vista de uma escuta compassiva, uma escuta da compaixão, uma escuta da empatia, né? Como a gente aprendeu com o Marshall Rosenberg, na sua sistematização da sua experiência clínica, né? De mais de 20 anos, sistematizada no livro Comunicação Não Violenta, que é digamos assim, que é um assunto, sempre que a gente vai tratar acerca da justiça restaurativa, acerca da mediação e também da constelação familiar, é um ponto de partida, né, necessário que a gente possa perceber até que ponto a gente sabe bem a diferença entre saber escutar de forma empática e apenas ouvir o outro, né, Aline? O que te parece? Por aí. Essas questões, elas são muito interessantes, né, professor Mauro? Só que eu vou lhe dizer que sou muito simpática a todas essas metodologias diferenciadas, até porque inserida num contexto de educação também a gente precisa estar aberto a essas novas perspectivas, porém me assusta um pouco essa mistura que se faz dessas constelações familiares dentro do Poder Judiciário. Eu, particularmente, enquanto advogada, acho que não é o espaço adequado. Acredito que deva ser fomentada toda e qualquer metodologia para que auxilie as famílias, inclusive a própria mediação. Eu acredito que o espaço adequado para a mediação não é o espaço do Poder Judiciário. Teria sido feito um grande favor para a gente, né, enquanto estudiosos da mediação, e eu posso me colocar assim, porque
né, meu currículo demonstra que eu sou uma estudiosa em mediação, se tivesse colocado a previsibilidade e ter dito que o juiz encaminharia fora do contexto judiciário, fora de ser novamente o dono da bola, e assim também, né, de certa forma, a constelação familiar. Um pouco me incomoda isso, ser promovido dessa forma, ser controlado. Para mim, isso é um exercício de controle, que é justamente aquilo que a gente não quer em relação às questões familiares. Nós queremos que as famílias em si se resolvam, desconstruam e construam as soluções, né? E aí, no momento que a gente tem um certo controle da situação, o juiz vai dizer quais os processos vão, quais são as pessoas que estão capacitadas para lidar, como é que isso vai se dar, daí vai ter índices e porcentagens de avaliação em cima, sendo que a gente, por exemplo, na mediação sabe que a mediação objetiva é o restabelecimento do diálogo. Em sendo o restabelecimento do diálogo, a gente não pode apontar sucesso ou insucesso baseado num acordo, mas o Poder Judiciário ainda coloca o critério de mediação com sucesso, a mediação que teve acordo. Então, a gente fica nessa, um pouquinho, a gente não, falo por mim, eu fico um pouco descontente com isso, quando isso vem para frente, né, das discussões dentro do Poder Judiciário, até porque eu acho muito perigoso, assim, a gente tem que ter um olhar multidisciplinar, uma equipe transdisciplinar para várias questões, mas vira e mexe, a gente verifica muitas vezes que os profissionais, até mesmo da minha área do direito, se adonam de algumas coisas. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque, claro, que eu li muito texto de psicologia para trabalhar algumas questões e algumas ferramentas da mediação, mas eu não sou psicóloga. Então, eu acho que no momento que a gente vai trabalhar com algumas coisas que a gente pode desestabilizar as pessoas e a gente não tem uma formação mais sólida para dar o devido amparo, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode ultrapassar algumas questões. Então, assim, essa frente toda do judiciário renovado, claro, me anima muito. Eu acho o máximo, assim, um juiz poder olhar para além de um dispositivo legal, mas muito cuidado até onde isso vai se dar, né? De repente, a criação de espaços próprios, que não são o espaço do Poder Judiciário, para trabalhar essas questões, né? A gente sabe que é muito perigoso também a gente utilizar algumas práticas como um grande laboratório, né? São as vidas das pessoas. Então, isso é uma das temáticas dentro do direito de família que tem me preocupado. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas tu não conhece. Eu fui pesquisar, eu conheço, né? Então, acho que muitas pessoas fazem trabalhos excelentes, mas meio que desvinculados de uma certa obrigatoriedade, né? Isso para não falar a questão da remuneração em si dos profissionais, né? Que a gente sabe que tem um bom trabalho voluntariado aí, que também é digno de debates, né? A gente fica muito nessa questão, olha, é tão legal a metodologia, a gente pode transformar tanto, auxiliar as pessoas a transformarem tanto as suas vidas, e aí a gente entra nesse canto da sereia, né? E quando vê, a gente não paga as contas no final do mês, porque, afinal de contas, a gente tem um certo trabalho voluntário aí para o próprio poder público. Né? Então, eu acho que são questões ótimas de serem trazidas, porque até para esclarecer para o nosso público, né, para os nossos ouvintes, o quão isso é importante, esse acesso às novas metodologias, mas refletir um pouco até para que o próprio público nos auxilie, que vá ser um usuário desse serviço, né, a que isso seja feito com uma vista à qualidade, né, e a dignidade também de quem presta o serviço. Então, acho que esse debate a gente não pode deixar de lado, né, professor? Não, com certeza, mas são coisas diferentes, veja bem. Eu respeito o teu ponto de vista, né, mas eu tô salientando uma outra questão. Qual é a questão? Vamos examinar assim, ó. Hoje nós temos no Brasil mais de 2.115 Sejusques instalados. Sejusques na Justiça Estadual, nos estados, né, e na Justiça do Trabalho, e Sejuscom, né, na Justiça Federal. Do meu ponto de vista, é bem melhor do que a situação anterior, né, nós não tínhamos, hoje nós temos 5.000 e tantos mediadores que foram formados. Claro, aí a gente pode
e deve, né, aprimorar toda a forma de capacitação e formação, você tem razão. Tem que ter um preparo, né, na qualidade do profissional. Mas comparando com a situação anterior, por exemplo, dos profissionais que atuavam na justiça, no GCRIM, por exemplo, né, certo? No GEC, não foram preparados nem minimamente para tentar fazer no Juizado Especial Civil, por meio da mediação de conflitos, a conciliação, a negociação, e nem no GCRIM, por meio de práticas restaurativas. Não foram preparados para isso, infelizmente. Embora nós tenhamos uma legislação que vem desde 1995, né, que orienta para isso. Nós temos uma Constituição Federal que orienta para isso desde 1988, já no seu preâmbulo, no artigo 5º também. Toda a Constituição, como você conhece bem, ela é voltada para o tratamento, né, pacífico dos conflitos dentro do Brasil e nas relações internacionais. Pois bem, então, se a gente comparar uma situação anterior, nós não tínhamos a possibilidade que se tem no meio da pandemia, por exemplo, claro, eu não posso falar dessas 2.000 e tantas situações, né? Eu posso falar só da onde eu conheço. A gente tem condições hoje de, usando os meios tecnológicos, até um WhatsApp, um e-mail, ou uma plataforma como essa que a gente está usando agora, nós temos como solicitar ao Sejusc ou Sejuscom a possibilidade de se suspender um processo, uma ação judicial, e encaminhar para mediação em 60 dias. O juiz pode, se entender que seja adequado, né, fazer isso, né? Nem todo juiz está preparado para essa nova situação, qual seja, uma situação cujo protagonismo, né, é das pessoas envolvidas no processo, que na linguagem que eu não gosto muito, mas chamam de partes. Então, são pessoas inteiras, né, que precisam ser respeitadas pelos profissionais que atuam na área do direito. Então, o protagonismo não é mais do juiz e nem dos advogados. O protagonismo do processo civil brasileiro são as partes. Então, nós temos hoje, dentro do judiciário, e eu acho isso muito interessante, a possibilidade de evitar uma ação judicial, né, fazendo uma mediação no campo de uma vara de família, por exemplo, uma mediação pré-processual, lá dentro do judiciário, para evitar a ação judicial, certo? Então, nós temos esses profissionais, temos alguns juízes que têm uma mentalidade de compreender, assim como o ministro do STJ, o Marco Aurélio Bussi, que compreende que a mediação ela é obrigatória antes da ação judicial. Eu entendo da mesma forma, né? O juiz deveria encaminhar todas as situações que são possíveis para uma mediação antes de judicializar, porque, como você sabe, né, Aline, muito bem, você ministra a disciplina, né, na graduação e na pós-graduação, nós estamos com um sistema de acesso à justiça, um sistema multiportas. Isso aí é fantástico, né? Isso dentro do judiciário. Agora, o que fora do judiciário nós estamos fazendo? Aí compete a nós, né? Compete a nós fazer isso que você estava falando. E você já faz isso há muito tempo, que eu admiro bastante o seu trabalho, que é por meio das universidades, né? Por meio da OAB, da Comissão de Mediação da OAB, fazer aquilo que o Conselho Federal da OAB está orientando a nível nacional, de a gente criar um mercado, né, um mercado de trabalho, um mercado privado, um mercado extrajudicial. Por quê? Porque se entende que a nossa Constituição Federal, ela orienta para 2 jurisdições. Nós não temos uma jurisdição, nós não temos apenas o Estado, o Poder Judiciário como superego da sociedade para resolver todos os problemas. A Constituição de 1988, né, ela abre a possibilidade de uma jurisdição, vamos chamar assim, comunitária, numa linguagem, ou extrajudicial, numa outra linguagem, ou privada. Ou seja, fora do judiciário, nós podemos possibilitar o acesso à justiça. A justiça que eu digo aqui não ao processo judicial, a justiça no sentido de um valor de efetivar
o direito a ter direitos, ou seja, a cidadania, né? Então, eu vejo que o que está faltando, né, é os cursos de direito no Brasil inteiro, efetivar a resolução número 5 do MEC de 2018. Os cursos de direito no Brasil precisariam ficar dentro da lei, né, mudando a sua visão e a sua formação, certo? Preparando os cursos de direito para as 19 novas profissões na área jurídica, no mínimo 19 que eu contei, né? Deve ter mais, provavelmente tenha mais, eu não domino o assunto de tamanha profundidade, mas só em virtude, né, dessa visão do uso da inteligência artificial, dos algoritmos, além de possibilitar que os estudantes de direito tenham uma formação em direito sistêmico. Por quê? Porque quando o profissional do direito tiver acesso a uma formação a partir de entrar em contato com as 3 leis cósmicas, as 3 leis sistêmicas, a forma de atuar não é para o juiz se transformar num constelador, ou num mediador, ou, né, não é assim, mas é a partir da visão dessas leis sistêmicas, essas leis universais, essas leis cósmicas que orientam as relações humanas, né? Eu tenho a impressão que já está em curso uma grande revolução, uma revolução de paradigma. Eu já estou vendo isso a partir de iniciativa de um ou outro promotor, de uma outra procuradora do Ministério Público Federal, alguns defensores públicos que a gente conhece em vários estados, juízes em vários estados, iniciativas de dentro do aparato estatal. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que nós herdamos uma cultura portuguesa, uma cultura de ficar muito fixado na lei como sendo a única fonte do direito. Não é verdade. O direito romano-germânico abre possibilidades para outras fontes do direito, não somente a lei. Então, tem a legislação, ela tem que ser relativizada em virtude do que é o melhor interesse das pessoas envolvidas naquele problema. São elas que precisariam ter uma autonomia para decidir sobre a sua própria vida, da sua empresa, da sua família, né? Enfim. Então, nesse caso, né, eu vejo com bons olhos a mediação sendo trabalhada no judiciário, porque ela já é lei, né? Então, vamos trabalhar com o real. O ideal seria que a sociedade brasileira não precisasse do judiciário, né, para quase nada, né? Mas não é essa a realidade. Nós vamos ter que fazer uma transição, e essa transição vai precisar de operadores do direito que ajudem a sociedade, certo, a ter autonomia. Uma coisa parece paradoxal, parece contraditória, e né? A vida não é uma linha reta, a vida é uma curva, é um conjunto de curvas, de altos e baixos, né, em que há uma diferença entre o ideal, né, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente imagina, e o real. E o espaço de negociação entre esse ideal e esse real é a família. Então, a pergunta que eu tinha lançado antes para que a gente possa pensar, tá, o que é a família, né? Então, eu penso que a família é um espaço, né, inventado para haver essa negociação entre a idealização que a gente faz da família ideal, do marido ideal, da esposa ideal, do filho ideal, com aquilo que é o real. Então, é um espaço para que a gente possa ampliar uma área de autoconhecimento, porque eu só vou me autoconhecer se eu fizer um esforço para entender a maneira de pensar da outra pessoa, a forma dela se comportar. Então, nesse caso, a área de ampliação do autoconhecimento, ela vai ser gerada a partir, creio eu, né, posso estar enganado, mas creio eu, de um aprendizado da escuta, né, dessa escuta empática, da empatia, que não é aquilo que as pessoas repetem automaticamente, se colocar no lugar do outro, porque isso, do meu ponto de vista, é impossível. É impossível você sentir a alegria do outro, a dor da outra pessoa, mesmo que tenha passado por algo parecido. A dor, ela é diferente, nós somos muito diferentes,
Então, o que seria empatia? Seria esse esforço, né? Um esforço, a psicologia não tem um consenso sobre isso, né? Mas seria um esforço para que haja uma compreensão mínima do porquê que aquela pessoa pensa do jeito que pensa, como é que ela lida com o dinheiro, que gera muitos conflitos familiares, como é que ela lida se ela economiza ou não, se ela gasta mais do que ganha, que tipo de pessoa, né, eu estou casado, por exemplo. Então, isso leva tempo para conhecer alguém, a não ser que as pessoas facilitem isso, né, o acesso a si próprias, ou dificultem. Então, nesse momento de pandemia, Aline, né, que a gente tem uma concentração mais intensa de convívio, né, pelo menos a gente gostaria que tivesse mais intensa ainda do que as pessoas saírem de casa por qualquer motivo, né, mas estar dentro de casa nesse momento, né, é como estar numa trincheira na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, você vai passar 48 horas numa trincheira, é a tua casa, né, a tua casa. Então, esse convívio, ele é gerador de ódio e amor, é gerador de conflitos. Olhando o ódio como o avesso do amor, né, há amor ainda, mesmo que não aparenta. Então, a nossa grande contribuição enquanto professores é preparar as pessoas e a nós próprios, né, começando por nós, a aproveitar o conflito para que as pessoas possam se conhecer melhor e possam dialogar, tendo em vista a busca, né, de não digo solução, mas de um tratamento, né, minimamente adequado para aquela situação. Então, gostaria só de concordar contigo, mas, ao mesmo tempo, ressaltar que não é uma coisa ruim o que está acontecendo hoje dentro do judiciário brasileiro. Eu acho que é muito, muito bom, e além do mais, está previsto em lei, certo? Não tem como revogar isso, né? Não tem como revogar o novo CPC, pelo menos imediatamente, não tem como revogar a Lei 3.140, não tem como revogar a Lei 13.129, que atualizou a 9.307, né? Não tem como. Revogação não tem. A gente sempre pode melhorar, dar uma adaptada às necessidades, né? E, realmente, é uma esperança que a gente tem que o judiciário também entenda como o senhor, de que há uma transição, de que busca-se conferir a autonomia para as pessoas, eles estão sendo um instrumento, porque o grande medo é ser mais uma mesma coisa sendo chamada de mediação, desvirtuando a própria essência da mediação. E talvez até a essência da própria constelação familiar, que enquanto uma prática correlata a outras, vinculadas a outras metodologias, ela é legítima, ela tem adeptos. O problema é quando você quer colocar tudo sobre um controle, né? Então, claro que a Constituição Federal, ela não vem com essa ideia de que acesso à justiça é acesso ao poder judiciário. Isso foi uma compreensão inadequada das pessoas. Então, o primeiro grande trabalho é dizer, você praticando a cidadania, você exercendo, né, os seus estabelecimentos de direitos e deveres, você está tendo um acesso à justiça. Tanto que, sim, quando uma pessoa vai lá no posto de saúde pegar o medicamento que ela tem direito, isso é acesso à justiça. Né? Quando a pessoa procura um advogado porque quer se divorciar e o advogado tenta fazer a composição de um acordo, né, e encaminhar o tabelionato ou até mesmo o encaminhamento para algum tratamento, se ele verifica algumas questões que não cabe a ele trabalhar, ou encaminha para um espaço que se trabalha a mediação extrajudicial, isso tudo é acesso à justiça. E aí é que vem a importância da gente trazer esse olhar de que o estudante de direito acadêmico, o futuro jurista, ele precisa estar preparado para identificar essas questões. Agora, ele não é o todo-poderoso que pode fazer absolutamente tudo dentro do seu espaço e dizer, eu sou o dono da bola e eu vou resolver tudo. Ele busca a questão dos cursos, né, terem inserido essa metodologia dentro dos seus currículos, é para esses profissionais também terem esse olhar. E para eles não serem mais o que o professor Vará falava lá, os escribas da lei,
né? Às vezes eu observo algumas questões, assim, algumas pessoas falando algumas coisas e penso, nossa, o professor Vará deve estar preocupado lá onde ele está, né? Porque estão colocando, inclusive, coisas que ele não fala na boca dele, né? Porque eu acredito que essa questão da essência, da busca, do diálogo, dessas questões de trazer o sensível ao direito, são todas questões importantíssimas. Só que nós não podemos também ficar achando que essa questão de conferir poderes demais não é preocupante, porque também tem isso, o próprio sistema tem que entender que vai ser um meio para, e não um fim. E o que me preocupa em determinados espaços que eu vivencio é que se substitui uma figura de autoridade do judiciário por um mini juiz que seria um mediador e um conciliador, o que não caberia ser. Né? Então, é essa a minha preocupação. E quando a gente entra na seara de família, que as pessoas querem se livrar daquilo, né? Elas querem dizer assim, eu já tudo tão confuso, eu tô odiando tanto, eu já não suporto lá o meu esposo, né? Enfim, resolve aí para mim, não quero nem mais ver. E aí é muito fácil, num mecanismo que mistura muita coisa, a gente ter a oportunidade de alguém não tão cuidadoso, né, tomar para si essa figura de mini poderoso. Então, quando eu quero falar isso, que é uma coisa para debate, que a gente precisa debater sim, e não só achar que está tudo muito bom, tudo muito bem, né? Acho que o nosso papel também, estando na academia, é promover um debate crítico, é verificar com um olhar muito observador, né? Talvez não tão apaixonado, mas mais observador, né? Uma paixão no sentido de estudar e observar, não no sentido de se entregar. Eu acho que fica sendo bem importante, né? E, claro, de nada adianta a gente mudar um currículo se não tiver esse debate reflexivo. Porque senão o que as faculdades vão fazer? Vão cumprir um currículo, colocando muitas vezes uma pessoa que reproduz o mesmo, né? Só que com outro nome. Então, quando eu falo da minha preocupação, é nesse sentido. Porque, de certa forma, eu vivencio esses espaços, tanto o espaço acadêmico, como o espaço prático-profissional. E cada vez mais eu reforço a necessidade desses espaços estarem em comunhão e não disputa. E muitas vezes a gente verifica que é assim, tipo assim, eu vou fazer na prática, porque lá na UFSM, que falam dessa história aí de prática restaurativa, eles são teóricos, né? O negócio é outra coisa. Como assim, né? Então, eu sempre costumo falei numa outra live isso, né? Que eu fiz uma oficina de musicalidade com Cleiton e Cledir, e eles disseram o seguinte, o estudo prepara para o acaso. Você só vai ter como tomar alguma atitude diante de um caso concreto se você tem uma bagagem de conhecimento e de estudo. Se você ficar na prática pela prática, na repetição de um manual, isso talvez vai te colocar numa situação que você talvez não vá ter suporte suficiente, né? A professora Tânia Almeida fala da caixa de ferramentas, que até no início eu não gostava muito, né? Mas é super interessante o raciocínio que ela faz. É lá, como se fosse, né? Uma pessoa que traz uma caixa de ferramentas para sua casa. Eu preciso consertar várias coisas, eu vou usar a ferramenta mais adequada. Só que só vou poder usar a ferramenta mais adequada se eu conhecer a ferramenta, saber para que ela serve, saber o limite dessa ferramenta, saber que às vezes essa ferramenta colocada no lugar errado causa mais prejuízo do que ajuda. Então, nesse sentido que eu falei, né, professor, que as famílias também, elas precisam, né, nós como um todo, se tiver um problema de família, eu vou querer ser amparada por um profissional que tenha esse olhar diferenciado, né? Que tenha essa preparação toda nesse sentido, né? Não, tranquilo, não. Concordamos nesse ponto. Essa imagem da caixa de ferramenta ela é muito oportuna porque faz muito tempo que os cursos de direito, não só no Brasil, né, mas em vários países do mundo, preparavam e preparam as pessoas para usar uma única ferramenta, né? Qual seja a ação judicial para todos os problemas. É como se tivéssemos um curso de medicina que ensinasse um único tratamento para todas as doenças. Não faz sentido isso, né? Então, pelo jeito, digamos assim, as grandes descobertas da física quântica estão chegando no direito, né? E isso que você falou, se preparar para o acaso. Achei uma imagem muito fantástica, muito bonita, né?
Porque, do ponto de vista da... Deixa eu interromper um pouquinho, ó. Primeiramente, professor, deixa eu tirar aqui o meu retorno, por favor. Estou escutando o retorno. Tá, eu acho que agora... Oi. Não sei, tem ainda algum retorninho. Agora saiu. Professor Mauro, que alegria, que satisfação. Primeiramente, deixa eu abraçar a Aline. A Aline, nossa querida amiga professora, que tem esse programa no nosso canal. Ela está um pouco brava, sabe por quê? Porque nós deixamos um banner de fundo que é cheio de livro. É do programa do professor Guilherme Oues, o nosso colega da Unipampa, que ele estava com o programa anterior, e eu não sei como esse banner que está aí atrás é cheio de livros, mas é só livro marxista, do Che Guevara, do comunismo, do Trotsky, do Lenin, colapso do capitalismo. Então, é uma figura fantástica. Então, eu peço perdão, inicialmente, Aline, pelo banner aí atrás. Já escrevi para o professor Guilherme tirar, eu não sei tirar. E queria te abraçar, professor Mauro, assim, ó, desde o tempo de Unijuí, eu ouço falar de você lá na Universidade de Passo Fundo, eu não sei se você está lá ainda, de Santo Ângelo. Então, para nós, é uma alegria muito grande, assim, tê-lo presente em nosso canal, que é um canal, assim, como eu sempre falo, é um canal que está começando com uma nova proposta. Ele se chama paideia, que do entendimento clássico, filosófico grego, significa aquela formação não meramente racional, pragmática, instrumental, intelectiva, mas é a formação integral do ser humano. Por isso a gente está agregando pessoas profissionais das universidades, pesquisadores da área do direito, da área da sociologia, da política, da economia, da psicologia. Temos já mais de 25 programas semanais que tem essa função, assim, de trazer o conhecimento bastante amplo. Então, a minha alegria de estar aqui abraçando a Aline. Aline, por favor, não fique braba. E professor Mauro, por favor, vocês estão, assim, de parabéns por esse programa fantástico que vocês têm, e eu gostaria de acolher vocês e que vocês continuem aí, tem mais um tempinho, e aí eu me retiro. Mas eu vou ver se eu consigo tirar o banner de trás, tá, Aline? Imagina, professor, não tenho nada contra os livros, não é isso. Só que quando eu abri, eu disse, será que eu estou no local certo? Até assim, eu estou num espaço eu também. Não, desculpe a nossa falha, mas nós vamos arrumar. Eu vou puxar a orelha do professor Guilherme. Professor Djalma, meus parabéns pelo trabalho que você realiza, né, há muito tempo, e em particular agora com esse canal que viabiliza aí a aproximação, né, das pessoas, das ideias, né, e gostei muito do nome, porque isso aí é o que nós mais necessitamos do campo do conhecimento, contemplar a própria sobreposição na formação do cérebro humano, né, nós temos uma dimensão mamífero, réptil e racional. E até agora há a hegemonia de uma parte só do cérebro, e as demais, né, o afeto, a sexualidade, isso fica, né, os sentimentos, né, fica tudo de lado. Então, adorei o nome, né, um nome que vai ao encontro daquilo que eu sempre ouvi falar a seu respeito, né, da Unijuí, da Federal de Santa Maria, e a Aline que me mantém atualizado aí a respeito do que você anda pensando, fazendo, né? E parabéns por ter contratado a Aline aí para cuidar dessa questão da família aí. Muito parabéns. Obrigado. A Aline é nossa camisa 10 do time. Ela é fantástica, essa menina tão jovem, e tão querida, e tão profissional, e tão inteligente. E, inclusive, professor Mauro, fica aberto o canal para vocês também, se quiserem apresentar os seus livros, apresentar suas pesquisas, terem um programa, uma live semanal também, é só entrar em contato com a Aline, seria ótimo, assim, abranger. A gente quer fazer um canal, o maior canal do Brasil, assim, em termos de pesquisadores, de profissionais das universidades.
eu sempre brinco falando sério, né? Mas em tempos de pandemia, em tempos de negacionismos, né? De contra-ciência, nós temos um compromisso, né? Nós, profissionais das universidades, a gente resiste, ocupa os espaços ou estaremos envolvidos nessa onda negacionista de contra-ciência que está aí. Então, o convite está feito em público, venha se associar com a gente. Vocês entram apenas com o card e a programação, e a gente entra com o canal, a gente entra com o link, então o convite está feito, assim, falar para os outros colegas, para se inscreverem em nosso canal. Eu estava vendo aqui agora, infelizmente, 98% das pessoas que assistem as nossas lives não são inscritas em nosso canal. É interessante isso. As pessoas vêm, assistem e não conseguem se inscrever. É só se inscrever e ativar as notificações. Então, quase 100% das nossas lives, dos nossos programas, são feitas por pessoas que vêm, mas não estão associadas. Então, primeiramente, o convite está feito a você, eu te agradeço muito a tua presença, e o pessoal que está nos assistindo, prestigiem ali, se inscreva, que nós queremos nos tornar relevantes para o YouTube, para que o YouTube também consiga divulgar o nosso canal para mais gente. Beijo no coração, Aline, abraço, professor Mauro, continue um pouquinho aí, que vocês têm ainda um pouquinho de tempo aí. Beijo, Aline. É um querido, né? É um querido. Mas, Aline, eu estava me referindo antes, você estava falando sobre a imagem da caixa de ferramentas e do acaso, né? Então, desse ponto de vista, quando a gente fala em questões de família, conflitos de família, tem conflitos que eles existem e a maioria de nós não tem ideia, nem os profissionais que estão atendendo os familiares que procuraram os familiares, muitas vezes os profissionais, né, muitas vezes os profissionais do campo do direito, da psicologia, do serviço social, demais áreas da saúde, por exemplo, não têm ideia, né, de como ajudar. Então, nesse caso, o conhecimento das 3 leis sistêmicas que presidem a ordem, né, ou as ordens do amor, né, como é o título do livro, do Bert Hellinger, lá da Alemanha, eu tenho a impressão que seria muito importante. Por exemplo, uma pessoa, né, que não obedece, por exemplo, à chamada lei do equilíbrio, né, o dar e o receber, certo? Dar e receber amor. Então, muitas vezes, né, a pessoa não tem consciência de que ela está tendo uma relação com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, enfim. Ela não tem consciência que ela está reproduzindo não uma relação carnal, amorosa com homem e mulher, homem, mulher, mas ela está reproduzindo uma relação que ela teve com o pai ou com a mãe, no sentido de trajetória, qual que é a experiência acumulada naquela trajetória. Então, muitas vezes você vai super proteger, você vai atuar inconscientemente como o pai, né, ou como a mãe da pessoa que você casou, ou que você está namorando. E isso aí é um fator que, digamos assim, desequilibra a ordem do amor, né, nesse sentido, desequilibra e é uma fonte geradora de conflitos, e conflitos que não estão no plano racional. Então, nós precisamos preparar os profissionais para que tenham um conhecimento, no mínimo uma noção, que tem conflitos que a solução, ela não está assim, uma solução que foi estudada, pesquisada e aprendida na universidade. Por quê? Porque cada caso é um caso. Cada conflito ele é particular, ele é singular e não tem uma fórmula para resolver ele. Então, uma das leis dessa lei do equilíbrio é o dar e o receber, né? Dar e receber amor, dar e receber dinheiro, dar e receber dedicação ao trabalho, a uma instituição. Então, isso também vale para as nossas relações de trabalho,
né? O equilíbrio seria o adequado. Uma outra lei sistêmica, né, que preside a movimentação do cosmos, da natureza, até do funcionamento do nosso corpo humano, é uma lei que, muitas vezes, a gente, por não ter consciência dela, a gente desrespeita ela e coloca o organismo, ou a família, ou a empresa, num estado de ausência de saúde, né? Qual seja de você respeitar a hierarquia, respeitar quem veio antes, o irmão que veio antes, os pais que vieram antes, da gente respeitar, mesmo que você tenha um profundo atrito, né? Mas respeitar o pai e a mãe que nos deram a vida. Quando essa honraria, esse respeito não funciona, certo? A vida da pessoa, ela vira um caos, principalmente no campo do trabalho, no campo financeiro, no campo, inclusive, das relações amorosas. Então, veja bem como é importante a gente se dar o direito de conhecer as leis que presidem, digamos assim, as várias direções que a nossa vida pode ter, né? Se tiver consciência disso, você pode mudar o destino, né? Você pode, a partir do conhecimento. Isso é muito importante. E a terceira lei é a lei do pertencimento, é a lei de você ser reconhecido como parte, como integrante de uma família, de uma empresa, de um sistema, certo? De um sistema. Você ser reconhecido como alguém que pertence a um sistema. Se você não for reconhecido, ou você não se reconhece pertencente àquele sistema, as coisas não andam bem também. Se você trabalhou 30 anos numa empresa, né, e você saiu por um motivo ou outro, né, ou foi demitido, você faz parte. Se a empresa não considerar, se as pessoas que estão naquela empresa não considerar isso, e você não considerar que você faz parte, as coisas não andam bem, não vão funcionar bem nesse novo trabalho. Então, o que nós aprendemos fazendo mediação de conflitos há muitos anos, né? É que a gente, enquanto ser humano, a gente sai de uma relação e vai para outra achando que deixamos o problema para trás. E, na verdade, nós estamos carregando o problema conosco, porque a gente não teve uma oportunidade de ter consciência de que forma a pessoa, nós todos, contribuímos na produção do conflito. E quando a gente não tem essa consciência, a gente se desresponsabiliza de buscar uma solução. Então, só para concluir, o Brasil, isso é agravado porque as pessoas se sentem sem autonomia, não acreditam em si próprias, então elegem no seu inconsciente coletivo um arquétipo, né? Daria para se dizer, né, uma espécie de superego da sociedade, que é o judiciário. Isso que a Aline estava falando antes, né, contando com a colaboração de muitos juízes, de muitas magistradas, né, que não conseguem entender o princípio maior do novo CPC, qual seja, que é a cooperação entre os operadores do direito para atender às melhores necessidades, os melhores interesses, os melhores sentimentos e desejos das pessoas envolvidas nos conflitos. Então, esse princípio, nem todo mundo está preparado ainda para entender, porque, né, no seu inconsciente ocupa o papel de resolver, decidir a vida dos outros, né? Mas a notícia boa é que isso está mudando, né? Eu percebo que isso está mudando lentamente, né? Porque isso que a Aline estava falando, né, Aline, você estava falando antes, eu tenho impressão, olha a Yara ali, ó, a Yara escrevendo. Puxa, um beijo, Yara. A Yara tem, não, eu entendo, eu te entendo. Viu, Yara, no campo da tua formação profissional, isso que eu estou falando tem uma inspiração no Carl Rogers, né, psicólogo, no Carl Gustav Jung, né, psiquiatra, e no Marshall Rosenberg, né, psicólogo, que me ajudam a perceber, certo, que a teoria isso que a gente está falando com o professor Djalma agora, que a alta racionalidade atrapalha os sentimentos.
Esse é o problema. Você teoriza e tenta explicar aquilo que não é para ser explicado, é para ser sentido, né? Aquilo que o Vará falava, né, Aline? A mediação é sentir o sentimento, né? Não sei se isso é possível, mas a gente tem que fazer um esforço enorme para ter essa abertura, né? Então, eu fico mais ou menos por aqui. Agradecendo o convite, né, da Aline, tá? Do professor Djalma, da professora Aline, que eu admiro bastante, né? E a gente está aqui aberto a continuar contribuindo na medida do possível. Olá, deixa eu abrir meu microfone aqui e fechar o seu para não dar retorno. Então, dá um bom dia para o pessoal que nos acompanhou essa manhã, né? A Yara, querida, sempre bem atenta a essas questões, a prof. Luciane Marzardo, que também vai ser a nossa convidada na próxima semana para tratar das questões de família, a Silviane Meneghetti também, nossa colega prof, a prof. Manu, né? Os alunos, a querida Denise Medeiros, sempre presente, sempre atenta. Muito obrigada pela participação de todos, o colega de canal, o Flávio, também, muito legal a participação de todos, e dizer que o professor Mauro, sempre com ótimas colocações que fazem a gente refletir, né, que fazem a gente debater sempre, né, professor Mauro? Não é porque a gente diverge em algumas coisas que eu vou deixar de gostar e ter o senhor sempre no meu coração comigo, né? Isso faz parte da nossa tônica de debates acadêmicos. Aprendo muito sempre com o senhor, é uma troca muito importante que a gente faz. Agradecer de coração sempre, né, a presença, a todos os convites que eu lhe faço, né, tanto na faculdade quanto convites extramuros acadêmicos. Muito obrigada pela sua participação sempre. Faço minhas as palavras do professor Djalma em relação à recepção do canal, né? Seja muito bem-vindo. E valeu a nossa manhã aí de debates e troca de experiências. Muito obrigada. Professor Djalma, passo. Não, só para dizer que nós conseguimos tirar o banner nos 5 minutos para o final. Conseguimos tirar. Professor Mauro, ó. Colocar, né, para gente. Admiração grande por ti. Venha para o nosso canal. Aline, querida, obrigado. Desculpe muito aí obrigado. O mal. Tá, queridos? Beijo. Se cuidam, tchau, tá? Tchau, professor. Tchau. Adoro. Tchau, tchau.